Oi, hoje é a resenha do conto O Drama da Geada, escrito por Monteiro Lobato, aqui da sua coletânea Negrinha, aqui dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Vi o mar de café ondulando pelos seios da terra, disciplinado em fileiras de absoluta regularidade. Nenhuma falha. Era um exército em pé de guerra, mas bisonho ainda. Só no ano vindouro entraria em campanha. Até ali, os primeiros frutos não passavam de escaramuças de colheita. Assim começa o Drama da Geada, escrito por Monteiro Lobato, que conta a história do proprietário ali daquela fazenda, que este narrador aqui observa aquele mar de muito verde, claro, tudo café. Bom, o dono da terra se chama Quincas, mais conhecido como Major. E confesso que eu não sei exatamente qual é a relação entre esse narrador e esse tal Major. Não sei se são amigos de longa data ou então esse narrador é um viajante que passou ali na frente da fazenda, resolveu dar uma olhada e o Major não se importou de mostrar literalmente toda a sua propriedade, todo aquele esforço que ele passou durante anos e anos a cultivar todo aquele mar de café. Sim, o Major está muito orgulhoso do que ele fez em toda a sua vida ali no Lido da Terra. E esse narrador também está admirado com o que ele vê à sua frente, aquela imensidão toda verdinha. Mas você pode me perguntar, tá bom, ok, mas afinal, qual é a história da vez? Basicamente eu posso dizer que é quase isso. É admiração sim pelo que se pode extrair da terra. E a gente percebe isso na visão dessas duas pessoas, tanto o dono da fazenda quanto esse viajante ou visitante que a gente não sabe exatamente quem que é. E claro que eu não posso dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de leitura desse conto interessante aqui de Monteiro Lobato. Minha avaliação do texto. Com certeza, mesmo que esse aqui seja o terceiro conto deste livro, embora a gente tenha pulado o primeiro, que é o Negrinha, a gente só vai ver lá o final de todos os outros 16 contos, eu posso dizer que o autor está apresentando aqui tudo que eu já estava acostumado com o que ele fazia em suas pequenas histórias. Porque eu já comentei, né? Ano retrasado eu li Urupês, que foi o seu primeiro livro de coletânea de contos. E lá a gente percebia que sim, ele tinha uns certos estilos narrativos, onde primeiro ele fazia questão de colocar um contexto social do campo no começo de suas histórias, para depois, sem muita pressa, aí apresentar uma pequena história interessante que vai crescendo aos poucos e tem um bom final. É exatamente isso que a gente tem aqui nesse conto. Também temos um contexto onde ele apresenta mais uma vez o homem do campo, tudo que ele, esta pessoa, é capaz de extrair da terra. Só que sempre levando em consideração que é uma simbiose entre o homem que trabalha a terra e também a natureza. Sim, é uma boa dupla e, aliás, uma grande cumplicidade entre os dois. Do que a terra oferece ao homem, com certeza o homem talvez tenha uma certa colaboração do que a gente pode colocar como uma beleza do campo. Ou para que serve o campo? Sim, a gente pode levar em consideração, talvez o que eu tenho dito já meio nublado, né? A gente tem que levar em consideração que Monteiro Lobato, e também vale frisar que esse livro aqui tem 100 anos de idade, ou seja, tudo que ele fala a respeito do homem do campo, aqui nessas histórias escritas lá em 1920, talvez ainda valham da mesma maneira para os tempos de hoje. Sim, a importância do homem que cuida da terra. A gente precisa lembrar que o Brasil ainda é um país completamente agrícola, por mais claro que ele tenha se modernizado no último século. Sim, o Brasil ainda é um grande exportador de muitas coisas que se extrai da terra. Se não é mais o café, como aqui nessa história, com certeza, por exemplo, o soja, a gente exporta muito ainda, somos grandes produtores mundiais. Ou seja, sim, essa simbiose entre o homem do campo e a natureza é bastante evidente. Monteiro Lobato valorizava isso há 100 anos atrás e hoje em dia também vale isso. Pois é justamente dessa parceria entre o homem e o campo que se faz as histórias de Monteiro Lobato. Ele sempre teve em mente que, com certeza, os homens precisavam lidar com aquela terra, mesmo que fosse algo meio inusitado, meio difícil de se lidar. Na verdade, no começo aqui dessa história, a gente percebe que esse homem proprietário da terra, chamado Quincas, ele lutou muito para construir toda aquela fazenda, todo aquele cafezal maravilhoso que esse visitante, o narrador da história, fica realmente embasbacado pela amplitude que é todo aquele cultivo que valoriza o verde. Sim, essa é uma história aqui de admiração, tanto do
próprio dono da terra que construiu tudo aquilo, como dessa pessoa que está vendo e apenas pensando que talvez tudo aquilo não passe de uma grande pintura, uma obra de arte. Que aliás a gente consegue até achar desdobramentos disso que eu afirmei agora, mais ao final do texto. E sim, claro, outra característica que a gente consegue perceber aqui nesse pequeno texto do Monteiro Lobato é que é um fiapo de história, mas isso não chega a atrapalhar, não é o tipo um demérito para o que ele oferece para a gente, muito pelo contrário. Como eu já comentei, né? Ele sempre começa com uma coisa bem simples e vai crescendo aos poucos esse fiapo de história para ter que, quando chega o desfecho da narrativa, ele venha com uma certa dose de impacto. No caso não, né? Quase sempre é algo meio tendendo ao violento, só que é preciso frisar, né? O violento nos textos do Monteiro Lobato necessariamente não é aquela violência física de talvez um crime, não, é uma resposta violenta às rotinas da vida, coisas que a gente até espera, outras que a gente não espera. Bom, e falando nisso, em esperar, a gente pode se lembrar também aqui do título da história, O Drama da Geada. Bom, aí você pode pensar, mas isso é um balo de um spoiler, não é? É um spoiler. A gente não precisa negar isso. Na verdade, quando a gente começa a ler esse texto, pelo que está sendo mostrado, a gente já imagina uma coisa. E dito e feito, né? Quando a gente lembra do título, bom, é o que vai acontecer ao final do texto? Bom, sim e não. Na verdade, isso não é o principal. A gente pode saber o que vai acontecer, mas o desfecho em si ainda não. Porque é depois desse desfecho imaginado ou já sabido, né, no grande spoiler do título, que vem exatamente a violência que o Monteiro Lobato gosta de oferecer pra gente ao final dos seus textos, pelo menos os curtos. Quer dizer, ele só escreveu um romance depois, né? Mas tudo bem. Então vamos colocar que sim em todas as suas histórias tradicionais. Mas claro que fica evidenciado ao final do texto exatamente o que eu disse, da parceria do homem da terra com o que faz a natureza. Uma coisa com a outra, está interligada, um depende do outro talvez, embora claro a gente possa afirmar aqui que esse dono de terra maltratou a terra. Não, muito pelo contrário, ele tentou cuidar de tudo aquilo com muito carinho e talvez tenha sido sacaneado um pouco. Isso é a questão do título, né? Bom, enfim. Realmente é um tipo de texto que a gente não pode dar muitos spoilers, porque senão estraga realmente a experiência de leitura. Mas a gente sempre tem que levar em consideração realmente os pontos chaves do autor. Quer fazer uma grande explanação inicial a respeito do contexto do campo, depois ele apresenta um fiapo sim de história que vai aos poucos crescendo um pouco e ao final um bom desfecho, pelo menos um desfecho de impacto, que causa uma grande impressão ao leitor. Com certeza eu fiquei sim impressionado, porque é uma coisa que assusta realmente um pouquinho. E bom, já que eu não posso falar muita coisa mesmo para não estragar a experiência de leitura, acho que está na hora mesmo de atribuir alguma nota para esse texto do autor. Portanto, para O Drama da Geada, escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo 4,5 asteriscos. Gostei bastante do texto e, claro, em comparação com o que a gente viu na semana passada, já temos um crescendo aqui na avaliação, pelo menos, claro, na minha opinião. E eu tenho confiança que os próximos contos que a gente verá aqui nessa coletânea certamente estarão sempre nesse patamar de excelência que eu considero que Monteiro Lobato sempre alcança até fácil, mesmo trabalhando com muito pouco e só lapidando o que ele tem a oferecer para a gente. Enfim, vamos esperar o próximo texto da semana que vem. Agora falando em expectativa, amanhã nós voltamos para Fernando Pessoa, aqui com a sua coletânea O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos. Confesso para vocês que por enquanto nenhum dos contos que eu li aqui desse livro me agradou. Realmente eu estou achando um pouquinho fraco o que o autor português está a oferecer para a gente. Realmente eu estou até decepcionado, para falar a verdade, né? Gosto das poesias Fernando Pessoa, de todos os seus heterônimos, mas realmente aqui os contos, essas prosas, realmente não está descendo por enquanto. Mas eu tenho confiança que sim, vai aparecer bastante coisa interessante aqui nesse livro, porque tem muito texto ainda a ser visto por aqui. Bom, amanhã a gente confere mais um, e claro, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!